Boa noite, gente. Muito boa noite para vocês. Você que vai ver essa live, né, depois. Você que vai estar ao vivo aqui. Vou desejar uma boa noite para todos. Bom, pessoal, hoje eu preparei um ensino bem legal aí. E aí, Isa? Preparei uma palavra relacionada com o ensino do Espírito Santo em nós, tá bom? Relacionado com a mente de Cristo, né? Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, tá bom? Mas o que a mente de Cristo vai fazer em nós? O que ter a mente de Cristo vai produzir em nós? Amém? Então mande um aviãozinho aí várias pessoas, que elas possam assistir essa live. Bom, a gente possa compartilhar a palavra, né, pessoal? Isso é o que verdadeiramente importa, né? Compartilharmos a palavra de Deus e conhecer mais Jesus, sabe? Amém? Deixa eu ver aqui. Está online. Amém. Glória a Deus. Fala aí, Rafa. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre a mente de Cristo, tá? Eu queria começar com um texto, né, que fala sobre isso, tá bom? Está lá em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Vai falar que nós, entretanto, ele fala assim, capítulo 2, versículo 20. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então, 1 Coríntios 2, Paulo faz uma pergunta. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Então, quem um dia chegou para o Senhor, deu um conselho para ele, falou, olha, Deus, pode fazer isso aqui que vai dar certo, você pode fazer aquilo ali que vai dar certo. Quem um dia teve essa audácia, né? De chegar para Deus e falar isso, instruir ele, ensinar algo que Deus não conhece. Então, assim, ninguém nunca teve essa audácia. Por quê? Porque o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, né? O Senhor sabe toda a direção que Ele deve tomar. O Senhor tem um conselho melhor do que o nosso. O Senhor tem um pensamento mais alto que o nosso, né? A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Então, há duas coisas que Isaías fala que o Senhor é mais alto que a gente. Na verdade, há muitas coisas, né? Tudo o Senhor é mais alto que a gente. Mas Isaías fala sobre duas coisas específicas. Ele fala sobre os caminhos. Hello, Marcos. How are you today? Pastor Giannisson, Jô. Então, Isaías fala sobre duas coisas que o Senhor tem mais alto que a gente. Isaías fala sobre os pensamentos do Senhor. E Isaías fala sobre os caminhos do Senhor. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender. Os pensamentos de Deus está relacionado com o propósito que Ele tem pra gente. E os caminhos do Senhor também estão relacionados com os propósitos e com as direções que o Senhor tem pra gente. Amém? Então o Senhor tem duas coisas para mim e para a sua vida. Ele tem um plano, Ele tem um propósito e Ele também tem uma direção para te dar. Amém? Então, Ele tem um caminho e Ele tem um pensamento, sabe? Ele pensou algo ao seu respeito.
Salmo 139 fala que o Senhor já conhecia os nossos dias, todos os nossos dias foram escritos no seu livro, quando ainda não havia nenhum deles. Então assim, você ainda nem chegou a viver os seus dias, mas o Senhor já escreveu no livro dele tudo ao seu respeito. Então isso tudo está na mente de Cristo. Isso tudo está na mente do Senhor. Os pensamentos de Deus ao seu respeito, que o Senhor está pensando sobre você. Amém? Então assim, o Senhor sabe com quem você deve casar. O Senhor sabe qual direção você deve tomar. O Senhor sabe qual investimento você deve fazer. O Senhor sabe onde você deve ir pregar. O Senhor sabe em qual lugar você deve trabalhar. O Senhor sabe quanto você deve ofertar. O Senhor sabe quanto... Hey man, thank you! O Senhor sabe quanto você deve ofertar, investir na obra de Deus. Amém? Então o Senhor sabe várias coisas. Ele tem pensamentos, ele tem caminhos ao seu respeito. Amém? Então assim diz o Senhor, os meus caminhos são mais altos. Está tentando aí viver do jeito que você quer, do jeito que você gosta, mas o meu caminho é mais alto. Mas não só os meus caminhos são mais altos que os seus, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Então o meu modo de viver, o plano que eu tenho para você é mais alto. Amém? Romanos 8:26 fala algo interessante, fala bem assim, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele, Paulo, continua falando, né? E ele diz, aquele que sonda os corações, ele sabe. Thank you, Marcos. I'm gonna give you, I don't know, 4 points, 5 points, ok? Vai ganhar 5 pontos aí no próximo trimestre. Então, assim, o Espírito Santo, aí Paulo fala assim, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então Paulo vai falar da mente do Espírito e logo depois ele vai falar, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então a mente de Cristo em você, a mente do Espírito em você, está relacionado com a vontade de Deus para você. Amém? Paulo pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então quero declarar sobre você a mente de Cristo no seu trabalho. Eu quero declarar sobre você a mente de Cristo em tudo que você for fazer. Eu quero declarar sobre você a mente próspera de Cristo nas suas finanças. Você pode imaginar se Jesus fosse um empresário? Se Jesus fosse um empresário do reino de Deus, qual tipo de mente ele teria? Quais seriam os pensamentos dele? Será que é prosperar o negócio de Jesus? Com certeza. Então, qual o nosso problema? Qual o nosso problema ainda? A nossa maior dificuldade é conhecer os pensamentos do Senhor. Nossa maior dificuldade, Manu, é conhecer, sabe, o que Deus está pensando sobre a gente. Porque se nós soubermos o que Ele está pensando, nós vamos poder andar na direção dele. Não há ninguém que conheça os pensamentos do Senhor que resista à sua vontade. Amém? Não há ninguém que conheça os pensamentos do Senhor e resista à sua vontade. Então, no momento que o Espírito Santo, thank you, Marcos, you're a great student. No momento que o Espírito Santo ele comunica para você a sua vontade, aquele falar do Senhor se torna irresistível. Não é assim que Deus vai te forçar a fazer algo. Só que aquela palavra é tão forte dentro de você, a direção de Deus é tão forte sobre você, que você simplesmente não consegue resistir.
Diante, se eu ouvir a voz de Deus, mas eu não sei se é Ele, eu estou me sentindo forçado a fazer algo. Não, relaxa. Quando você ouve Deus, você não se sente forçado, mas você se sente impelido, né? Influenciado a fazer algo. Amém? O Senhor não está te forçando. Quem força é o diabo. O Senhor não está te forçando. O Senhor está te impelindo para a vontade dele. Amém? Então, o Senhor falou algo com você, a voz de Deus é simplesmente irresistível. Amém? Se você nasceu de novo, se você é filho de Deus, a voz de Deus sempre vai te trazer prazer, sabe? Sempre vai te fazer querer fazer o que o Senhor quer. Amém? Então o Senhor não está forçando nada para ninguém, mas Ele está nos impelindo à sua vontade. Sabe? E uma das coisas que a mente de Cristo traz para a gente é isso. A mente de Cristo traz para a gente a revelação da vontade de Deus. Amém? A revelação da vontade de Deus nos leva a querer agir como o Senhor agia. Lembra do versículo que eu citei de Romanos 8, 26? Semelhantemente, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneiras com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, Romanos 8, 26 vai falar que, 27 vai falar que o Senhor sabe qual é a mente do Espírito. E segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, qual é a mente do Espírito para você? Qual é a mente de Cristo para você no que você está vivendo hoje? A Bíblia vai falar que segundo a vontade... No, I don't have, Marcos. I don't have any children. Not yet. A Bíblia vai dizer que segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia está falando da mente de Cristo, ela também começa a falar da vontade de Deus. Amém? Em Efésios 5, Paulo fala assim: não sejais insensatos, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Efésios 5, não sejam insensatos, mas busquem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? E depois ele fala: não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Então Paulo fala da vontade do Senhor e Paulo fala de se encher do Espírito Santo. Qual é a vontade de Deus para mim? Primeira vontade, que eu seja cheio do Espírito Santo. Amém? Mas Jantes, é só isso? Não, não é só isso. Amém? Tem muito mais coisa. Sabe, lá em Atos, capítulo 19, se não me engano, Paulo chega em Efésios e ali os discípulos tinham sido batizados apenas no batismo de João. E Paulo pergunta... Depois eu vou falar. No ano 3, they are great people. They are fun, but they are messy. Eu vou colocar aqui, ó. They are messy, but friendly. Então Paulo chega nessa cidade e ele pergunta para os discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando crente? E eles falam assim: olha, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Então a primeira coisa que Paulo pergunta para aquela igreja é: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Então o passo inicial de Jesus para mim e para você é nos levar para o enchimento do Espírito Santo. Amém? Que a vontade de Deus para a gente é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Deus tem muitas vontades, claro, mas vai começar aí. Vai começar no enchimento do Espírito Santo. Amém? Uma outra vontade do Senhor para a gente é o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses. A Bíblia diz assim: pois essa é a vontade de Deus. Amém?
1 Tessalonicenses. Vai falar da vontade de Deus. Vai falar assim, ó, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então o Espírito Santo tem uma vontade primária, né? Thank you. O enchimento do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma vontade secundária. Qual é? Não secundária, né? Mas uma outra vontade. A vossa santificação. Bye bye, Marcos. See you soon. Então, quando o Espírito Santo ele nos enche, é aí que ele começa o processo de santificação. Algumas pessoas, elas simplesmente inverteram. O que elas fizeram? Elas colocaram a santificação na frente, depois do enchimento do Espírito Santo. Isso é errado. Tá? Você não pode ser santo sem a presença de Deus. Você não pode ser santo sem o enchimento do Espírito Santo. Porque a nossa santificação está totalmente ligada à dependência de Deus. Não é? Claro que nós vamos nos esforçar para andarmos em santidade. Mas nós não podemos entrar no lugar de legalismo, onde eu vou ser santo sem o Espírito Santo. Pelas minhas próprias forças. Não existe. Amém? Então, a vontade de Deus é que nós sejamos cheios. A vontade de Deus é a nossa santificação. Amém? Mas a vontade de Deus também se manifesta em um nível pessoal. A vontade de Deus para você, por exemplo, qual é a pessoa que você deve casar, onde você deve trabalhar, qual é o seu chamado dentro do corpo de Cristo, o que você deve fazer mês que vem, onde você deve morar, a sua prosperidade, a sua cura, a sua família, as intervenções de Deus na sua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para mim? Sabe, a vontade de Deus, muitas vezes, ela vai ser um mistério. Na verdade, não, muitas vezes não. A vontade de Deus para você é um mistério. Amém? Mas presta atenção no que eu vou falar para você. Nenhum mistério foi feito para não ser revelado. Amém? O mistério de Deus para você, para a sua vida específica, ele foi feito para te ser revelado. Amém? Então Deus tem a vontade de Deus para você é um mistério. Por isso que a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós estamos falando mistérios. Amém? Eu falo mistérios com Deus. Eu falo mistérios com Deus. E todo mistério que eu oro vai ser respondido. É por isso, gente, que a oração em línguas, ela é um dom de revelação. A oração em línguas, ela é um dom de revelação. Então, quando você ora muito em línguas, você fala muitos mistérios. Né? 1 Coríntios 14:2 diz que quem fala em línguas não ora aos homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito essa pessoa está falando mistérios. Amém? Então, estou falando mistérios aí, o que eu falei? Ninguém sabe. Thank you, Pastor Anderson. Yeah, do you speak English as well? Então, assim, eu falei em línguas, mas assim, ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? Porque é um mistério. A oração em línguas não foi feita para eu entender, não foi feita para você entender. Mas a oração em línguas foi feita para o seu espírito se comunicar com Deus na linguagem dele. Então, quando a gente se comunica com Deus na linguagem dele, o Senhor entende tudo e ele responde tudo que você ora. Mas, gente, a Bíblia diz que se eu orar em línguas na igreja, precisa ter interpretação. Claro, que o propósito da oração em línguas na Assembleia é que outras pessoas entendam, que outras pessoas sejam edificadas, amém? Mas eu não estou falando da oração em línguas para interpretação. Estou falando para a oração em línguas como edificação pessoal, que você pode usar
no seu dia a dia, quando você quiser, onde você quiser e a hora que você quiser. Tá bom? Então, a oração em línguas para edificação pessoal, ela não vai ser interpretada, mas você vai ver os frutos daquela oração na sua vida. Né? Então, eu passei 8 horas orando em línguas. Passei 8 horas orando em línguas. O que isso vai acontecer com a minha vida? Vai ser poderoso. O Senhor vai te dar revelação, vai te revelar a sua vontade, né? Mas principalmente, que é o tema da live aqui, né? Principalmente, o Senhor vai ativar a mente de Cristo em você. Amém? O Senhor vai começar a ativar a mente de Cristo em você. E com a mente de Cristo ativada em você, o Senhor vai começar a liberar os seus ensinos. Sabe? Pessoas que oram muito em línguas, não demoram muito para que elas comecem a desfrutar de revelação da palavra, dos ensinos do Espírito Santo. Coisa que homem nenhum, ela não viu em uma pregação, ela não leu num livro, sabe? Mas ela experimentou a revelação do Senhor. Ela experimentou o entendimento revelado. Amém? Então a mente de Cristo em nós está relacionado com a vontade de Deus, mas também está relacionada com a revelação que o Espírito Santo tem pra gente. Amém? Vou mostrar isso aqui na palavra para vocês. Está lá em 1 Coríntios 12, 2, 7 a 10. Fala assim: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. Tá vendo? A sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para os que o amam. Ele fala assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então, o ensino, a revelação de Deus, ela está oculta. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou. Aí muitas vezes a gente pega esse versículo e acha que Deus está falando apenas de coisas do futuro, do milênio, mas não. Porque no versículo seguinte, Paulo fala: mas Deus nos revelou. Ou seja, Paulo ele vivia andando em revelação. Paulo ele andava constantemente em revelação. Ele fala assim: Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Então uma coisa que Deus tem para mim e para você é a revelação. Revelar e tirar o véu. Revelar e descortinar algo que está por trás da cortina. E onde está essa sabedoria? Paulo fala no versículo 7. Ele fala que a sabedoria de Deus está oculta em mistério. Quando eu oro em línguas eu falo mistérios. E a sabedoria de Deus está oculta em mistério. Então quando eu oro em línguas eu estou falando de tudo que eu não conheço, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Mas se eu perseverar na oração, se eu não parar de orar, me vai ser revelado. Amém? Então a mente de Cristo em você será ativada através da oração em línguas. Quanto mais você ora em línguas, mais você vai ativando o Espírito Santo dentro de você. Mais você vai ativando a mente de Cristo em você, os entendimentos revelados, a vontade de Deus para você. Amém? O Espírito Santo ele fica livre para comunicar mistérios para a sua vida. Porque você orou todos esses mistérios. E agora o Espírito Santo começa a comunicá-los para você. Amém? Na sua linguagem, né? Que você orou em línguas. Glória a Deus, Dinaia. Amém? Deus abençoe, tá? Porque você orou em línguas, mistérios. Aí agora o Espírito Santo ele começa a revelar esses mistérios para você em português. Amém? Isso é muito bom, gente.
Fala, Davizinho. Quantas novidades pra mim? Me conta as novidades, Davi. Pastor Janderson, homem de Deus. Você experimenta isso, né, pastor? Como é que tá a oração em línguas aí? Hora após hora. Fala, Davi. Tem não? Ah, então tá bom. Vou até desligar a live então. Se não tem... Gente, é isso, tá? Live de hoje, falamos um pouquinho sobre a mente de Cristo, né? E no próximo domingo, eu vou hora após hora. Amém, pastor? No próximo domingo, eu vou também falar aqui mais um pouquinho sobre a mente de Cristo. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do Senhor, da mente de Cristo em nós, de nos revelar a nossa herança que nós temos em Cristo. Amém? Nós temos uma herança em Cristo e a mente de Cristo é essa habilidade, essa capacidade que nós temos de tomar posse da nossa herança. Mas isso é só na live que vem. Amém? Valeu, gente. Valeu, pastor. Vamos marcar de fazer uma live juntos, hein? A gente beber um pouquinho, né? Do que Deus tem derramado na sua vida. Amém. Glória a Deus. Tamo junto. Qualquer coisa, estamos lá no Zap, pastor.